potencial, energia elástica, conservação de energia, né? A transformação de uma forma de uma energia em outra. Então hoje nós vamos revisar essa parte aí para vocês de energia, ok? Então vamos para a primeira questão aí. Leia aí na telinha. Um ciclista desce uma ladeira com forte vento contrário ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. O que podemos afirmar sobre sua energia cinética e sua energia potencial gravitacional? Então vamos reler a questão. Um ciclista desce uma ladeira com forte vento contrário ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. O que podemos afirmar sobre sua energia cinética e sua energia potencial? Ora, vestibulando, vocês viram que a energia cinética em sala de aula, só voltando aqui, só dar um cliquezinho aqui para usar nossa canetinha, tá? Vocês viram que a energia cinética era massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética, ela depende da velocidade do móvel, ok? Enquanto a energia potencial, ela é massa, aceleração da gravidade, aquela constante, e altura. Então, enquanto a energia cinética depende da velocidade, a energia potencial depende da altura que a massa está em relação ao solo. Depende dessa altura em relação ao solo. Ok? Então, vestibulando, energia cinética depende da velocidade, energia potencial depende da altura. Vamos voltar para a questão. Um ciclista desce uma ladeira, se ele desce, ele está diminuindo sua altura, então sua energia potencial decresce. Com forte vento contrário ao movimento, pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade. Se ele consegue manter a velocidade, significa que sua energia cinética será constante, porque a energia cinética vem de cinema, de movimento, depende da velocidade. Então, a resposta, como a energia cinética depende da velocidade e da massa, tá? Vocês iriam botar que a massa do corpo é constante, a velocidade ele manteve constante, então a energia cinética permanece a mesma. E a energia potencial, ela depende da altura, mgh. Como ele está descendo a altura, a ladeira, a altura está diminuindo, então a energia potencial decresce. Então, resposta, a energia potencial decresce, está descendo a ladeira, o ciclista desce uma ladeira, e a sua energia cinética permanece constante, porque ele manteve a velocidade constante. Vai para cá, para cá, para cá, tá certo? Ele disse que manteve constante. Se eu soltar uma pedra de uma determinada altura, ou de um tijolo, ele cai, chega lá embaixo, se você tiver com a mão embaixo, ele machuca, ele realiza trabalho. Então, um tijolo, à medida que a gente vai botando ele mais alto, o estrago na nossa mão ou no nosso pé vai ser maior. Por quê? Porque à medida que eu coloco um tijolo cada vez mais alto, ele está ganhando altura, então ele vai ter uma energia potencial. E quem realiza trabalho é a energia. Você só realiza trabalho, só faz alguma coisa se você estiver alimentado para que ali tenha condição do seu corpo fazer o metabolismo e ele tem energia. Se você ficar dias sem comer, você não tem energia e você perde essa força de realizar trabalho. Então, à medida que eu vou levantando um tijolo, eu estou aumentando a sua energia potencial, que depende da altura, tá certo? E quando ele cai, quanto mais alto ele tiver, essa energia potencial vai ser toda transformada em cinética, que vai ganhando velocidade ao longo do caminho, diminuindo a potencial, aumentando a cinética, e no final ele realiza um trabalho quando chega no solo. Mas nesse caso, quando um tijolo cai, sua energia cinética, sua energia potencial vai diminuindo, porque vai diminuindo a altura dele, e sua energia cinética vai aumentando, porque sua velocidade vai aumentando. Então há uma transformação de energia potencial em cinética durante a queda do tijolo. Agora, nessa questão do ciclista, ele disse que ele vem descendo a ladeira, então a energia potencial vai diminuindo, mas ele disse que ele pedala e mantém a velocidade constante. Então a energia cinética, ela é constante, porque o exercício colocou que ela é constante. Quando eu solto, não, um tijolo, a energia cinética, ela vai aumentando, porque ele vem caindo. Então isso é muito importante para o Enem, isso é muito importante para o vestibular, que você perceba essa diferença. Quando a energia cinética é uma e quando a energia cinética é outra. Nesse caso ele disse que o vento estava forte, mas o ciclista manteve a velocidade constante. Então a sua energia cinética é constante durante o percurso. Beleza? Leia bem a questão para não errar isso daí. Vamos fazer agora a questãozinha de cálculo.
Olha aí, bem rapidinho um cálculozinho, só para lembrar as expressões de energia, já que hoje a aula é sobre energia. Um pingo de chuva de massa 5 vezes 10 a menos 5 kg cai com velocidade constante de uma altitude de 120 metros, 120 metros, sem que a sua massa varie, no local onde a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, daquele G, né? Nestas condições, a intensidade da força de atrito F do ar sobre a gota e a energia mecânica E dissipada durante a queda são, respectivamente, então vamos novamente para a leitura da questão. Um pingo de chuva de massa 5 vezes 10 a menos 5 kg cai com velocidade constante. Então, ele diz que a velocidade é constante. De uma altitude de 120 metros. Ele deu a altura. Sem que sua massa varie. No local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aquele Gzinho, né, que a gente aprendeu. Tá certo? 10 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, a intensidade da força de atrito do ar sobre a gota e a energia mecânica dissipada são, respectivamente, vestibulando, ele disse, deixa eu apagar aqui, para a gente usar esse quadrinho aqui, para a gente resolver essa questão. Então, apagando aqui, vamos lá. Ele disse que um corpo de massa, M, cai de uma altura de 120 metros. Está aqui o Sol. Aí ele diz que ele cai com velocidade constante. Ora, se esse corpo cai, ele cai devido à força-peso, tá? Se ele cai com a força-peso, essa velocidade é para ir aumentando, porque ele está em queda livre. Mas se a velocidade não aumentou, é porque ele está considerando a força do ar. Ele disse que o ar, ele não desconsiderou o ar, então eu tenho que lembrar da força do ar. Para ele cair com velocidade constante, significa que a força do ar tem que ser igual ao peso, tá certo? Porque nos problemas de queda livre, ele não considera o ar, então só vai ter a força-peso e essa velocidade, à medida que desce, vai aumentando. Mas ele disse no problema, ó, que um pingo de chuva de massa, deu a massa do pingo de chuva, cai com velocidade constante. Se cai com velocidade constante, se ele está caindo devido à força-peso e cai com velocidade constante, é porque existe uma força de resistência do ar. Então, a força do ar vai ser igual ao peso. Aí ele disse, ó, voltando aqui, perdão, só voltando aqui. Um pingo de chuva de massa 5 vezes 10 a menos 5 kg cai com velocidade constante. Para ele cair com velocidade constante, significa que alguma coisa está segurando a força-peso. Essa alguma coisa é a força que o atrito do ar faz. Então, eu vou ter nessa questão que a força do ar vai ser igual à força-peso. Aí ele pediu essa força. Então, qual vai ser o valor da força do ar? É só calcular a força-peso, mg. Deixa eu apagar aqui para fazer isso para vocês. Então, se o móvel cai, ele cai devido à força-peso. É para cair com a velocidade aumentando. Se ele diz que a velocidade está constante, é porque ele não está em queda livre. Ele considerou a força do ar. Para estar com velocidade constante, a força resultante tem que ser zero, ou seja, a força do ar tem que ser igual à força-peso. E ele pediu quanto equivale essa força do ar. É só calcular a força-peso, M vezes G. Ele deu a massa, 5 vezes 10 a menos 5 do pingo da chuva, e G ele disse que era 10. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 4, quando vocês fizerem a conta. Ok, vestibulando? Então, bem fácil, só fazendo as contas aí do final, vocês estão em casa, apagando aí, nós já vimos isso. Está faltando energia aqui no cabo, viu? Então, aula ao vivo é assim mesmo. Então, como é que eu faço? A força do ar, nós vimos, tem que ser igual à força-peso, porque ele está caindo com velocidade constante. Então, ele não está em queda livre, porque em queda livre a velocidade vai aumentando. Peso é mg, m é 5 vezes 10 a menos 5, ele deu a massa. G é 10. Então, a força do ar vai ser 5 menos 5 com mais 1, menos 4. Esse é o valor da força. Unidade de força é Newton, em homenagem a Isaac Newton.
ok? Então, é só fazer esse cálculozinho. Mas ele pediu também, ó, o valor da energia dissipada durante a queda. Ele quer saber a energia, né? Ele diz, nessas condições, a intensidade da força de atrito F do ar sobre a gota e a energia mecânica dissipada durante a queda são respectivamente. Ora, vestibulando, deixa eu só apagar isso aqui, certo? E vamos voltar aqui para a nossa segunda questão. Vou apagar para a gente ver quanto foi a energia mecânica dissipada. Só apagar aqui para a gente resolver agora a letra B. Vestibulando, se ele pediu a energia dissipada, veja bem, o móvel estava caindo. Se está caindo a 120 metros, ele tinha energia potencial. Quando chegar no solo, essa energia potencial, quando chegar aqui no solo, essa energia potencial vai ser zero. Então, a energia que vai dissipar aí será a energia potencial. Então, vou calcular quanto é a energia potencial, qual é a forma que nós aprendemos em sala de aula. A energia potencial é mgh. Então, ele deu a massa, deu o G e deu a altura 120 metros, é só fazer a conta e você tem a energia potencial lá em cima. Ele perguntou qual é a energia dissipada. A energia que vai dissipar é a potencial, que lá em cima ela tinha um valor e quando chegar aqui embaixo, ó, lá em cima ela tinha essa altura de 120 metros, quando chegar aqui embaixo ela não tem mais altura, é zero. Então a energia que vai dissipar é a potencial, porque a cinética ele disse que a velocidade estava constante. Se a velocidade está constante, a energia cinética não vai alterar. Então é só calcular a energia potencial lá em cima. Bem fácil, ele deu a massa, 5 vezes 10 a menos 5, ele deu o G, que é 10, e ele deu a altura 120. Então nesse problema, a energia potencial lá de cima vai se dissipar e quando chegar embaixo vai ser zero. É só fazer a conta, tá? Vou apagar aqui para fazer bem novamente aqui a conta para vocês, tá? Energia potencial vai ser quem? mgh. Ele estava a 120 metros e vai chegar no solo. Então, a massa é 5 vezes 10 a menos 5. G é 10. A altura é 120. Então, calcula a energia potencial fazendo essas contas e vou chegar lá embaixo, ela vai ser zero. Então, é ela que vai se perder. 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 vezes 120. Ok? Beleza, vestibulando? Então, vocês entenderam aí que a única energia que vai sumir é exatamente a energia potencial. Por quê? Porque a energia cinética ela é constante. Vamos só parar aí um pouquinho para a gente dar uma ajeitada aqui no nosso computador, rapidinho, que houve esse problema de energia, mas já vamos continuar com vocês resolvendo. A aula ao vivo é assim, ó, e já voltou, ok? Então vamos para mais uma questão. Qualquer coisa, vestibulando, depois dessa aula ela vai estar no nosso blog, vai aparecer aí o nosso blog, tá certo? Ela vai estar editada, não vai ter esse atrasinho aqui e ali, porque a aula ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes acontece aí um probleminha, né? O computador aqui, a bateria descarregou, ele não estava alimentado, tanta coisa que a gente termina esquecendo. Mas vamos para mais uma questãozinha. Está aí a aula no nosso blog, essa aula está sendo, hoje não vai estar no nosso blog, mas daqui uns 10 dias ela já estará à sua disposição. Vamos para a próxima questão. Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil um operário no solo, lançando tijolos para outro que se encontra postado no piso superior. Considerando o lançamento vertical, a resistência do ar nula, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e a distância entre a mão do lançador e do receptor 3,2 metros, a velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser d. Então vamos repetir a questão. Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil um operário no solo lançando tijolos para outro que se encontra postado no piso superior. Considerando o lançamento vertical, a resistência do ar nula, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a distância entre a mão do lançador e do receptor 3,2 metros,
a velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser de... Aí está aí as alternativas. Aí eu fiz para vocês, ó. O que é que eu tenho? Eu vou rapidinho aqui colocar para vocês o lápis aqui para a gente escrever um pouquinho. Nós vamos ter aí o quê? Que você vai lançar um tijolo com uma determinada velocidade para ela chegar na mão do outro operário que está a uma distância de 3,2 metros, certo? O que é que acontece aí, vestibulando? Toda minha energia cinética inicial vai ter que chegar ao tijolo lá em cima, como ele disse, com velocidade nula, ou seja, sem energia cinética. Toda energia cinética vai ser transformada em energia potencial. Então, quando você lança o tijolo lá de baixo, a energia cinética dele vai ser mv2 sobre 2. Eu botei aqui, ó, mv2 sobre 2, que é a fórmula de energia cinética. E ele tem que atingir o outro operário que está a 3,2 metros de altura, com velocidade nula. Então, lá só vai ter energia potencial, mgh. Aí, corta a massa aí, m com m corta, vai ficar v2 sobre 2 igual a gh. Então, V2, o 2 estava dividindo, passa multiplicando, tá certo? Está aqui multiplicando. E eu tenho o G que é 10, a altura que é 3,2, aí eu calculo a velocidade. Então, era simplesmente aplicar, só apagar aqui para explicar de novo, era simplesmente aplicar o quê? Que no início do lançamento o tijolo sai com velocidade, ele tem energia cinética. Quando chega lá em cima do outro operário, ele está com velocidade zero, mas ele tem energia potencial, porque está a uma certa altura. A energia cinética é mv2 sobre 2, energia potencial é mgh. Aí é só fazer as continhas que eu fiz aqui. Cortei o m, tá? Ficou isso aqui, fui passando o 2 para lá, fazendo a operação, substituí o G por 10, a altura por 3,2, achei a velocidade do tijolo. Vai para cá, para cá, para cá. Então, a questão, se o operário lançou um tijolo para outro operário pegar lá em cima, e ele disse que o tijolo chega lá em cima com velocidade nula, é porque toda a energia cinética aqui foi transformada em altura, foi transformada em energia potencial, era só igualar. Se fosse uma questão subjetiva, eu colocava, pelo princípio da conservação de energia, a energia mecânica antes vai ser igual à energia mecânica depois. Antes, ele lançou do chão uma velocidade, uma certa velocidade, o tijolo tem uma massa, tem uma velocidade, a energia cinética é mv2 sobre 2. Chegou lá em cima com velocidade zero, não tem energia cinética, só vai ter quem lá em cima? Energia potencial, mgh, como nós fizemos aí, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí de energia cinética para vocês. Acompanha aí, vestibulando. Avalia-se que 20% da energia fornecida pelos alimentos é destinada pelo nosso organismo para atividades físicas. A energia restante destina-se à manutenção das funções vitais, como a respiração e a circulação sanguínea, ou é dissipada na forma de calor, através da pele. Uma barra de chocolate de 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo cerca de 470 kcal. Olha para cá, vestibulando. Vestibulando, nós acabamos de falar, só voltando, depois a gente vem essa questão, que a gente vai passar um videozinho bem rapidozinho aí, sobre essa parte de energia cinética e energia potencial. Já está aí no ponto, porque quando eu disse, você lança um tijolo com uma certa velocidade, você só tem ali energia cinética, que não tem altura. Quando ele chega lá em cima e para, você não tem mais energia cinética, porque não tem velocidade, mas tem altura, então a energia cinética foi transformada em energia potencial, ok? Então há sempre essa transformação dessas energias, e nós vamos ver, num caso de uma hidroelétrica, rapidinho, como é que essas energias funcionam. Dá uma olhada nesse vídeo aí do YouTube, bem rapidinho para vocês, acompanha aí, vestibulando. Na sua casa, no comércio, e na indústria, quase nada funciona sem energia elétrica. E a maior parte da energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas. Através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, essas usinas conseguem gerar energia estável sem emitir poluentes durante o processo. Mas não dá para construir uma hidrelétrica em qualquer rio.
Antes, é preciso realizar estudos e encontrar rios que possuam elevado volume de água e que apresentem desníveis em seu curso. Outra grande preocupação é com o meio ambiente. Como será necessária a construção de uma barragem que represe a água do rio para que a hidrelétrica funcione, é preciso antes avaliar o impacto na fauna e na flora. Nunca se constrói uma usina hidrelétrica sem as licenças expedidas pelos órgãos ambientais. Só com todas as licenças em mãos pode-se construir a usina. Na hidrelétrica, o processo de geração de energia começa pela barragem. É da barragem que sai a água que é direcionada a grandes aquedutos onde estão instaladas turbinas. A força da água movimenta essas turbinas que transformam a energia potencial em energia mecânica. Essa energia mecânica é captada por um gerador que a transforma em energia elétrica. Como os maiores centros consumidores de eletricidade estão geralmente a grandes distâncias dos rios com potencial de abrigar uma usina, é preciso contar com uma grande rede de linhas de transmissão em alta tensão. Elas são responsáveis pelo transporte da energia gerada na usina até a rede de distribuição. A energia elétrica, que chega geralmente em alta tensão, é transformada e distribuída de acordo com o seu uso. Média tensão para grandes indústrias e baixa tensão para pequenas indústrias, para o comércio e para a sua casa. A hidrelétrica é a principal fonte de energia que movimenta o Brasil. Para cá. Então, como vocês viram aí no videozinho, essa energia elétrica, ela necessita da queda da água para movimentar a turbina. Então, essa queda da água, como é que ela faz o movimento da turbina? Ela tem que ter energia. Então, é aquela energia potencial. É como eu disse, um tijolo, se eu solto ele de uma certa altura, ele vem a energia e realiza um trabalho, machuca lá embaixo, tá certo? Então, quanto mais alto esse tijolo tiver, mais energia ele vai ter e mais trabalho ele vai realizar. Então, no caso de uma hidrelétrica, tem lá a barragem, a água desce de uma certa altura, então se ela tem uma certa altura, ela tem uma energia potencial, ela vem de uma certa altura, quando passa lá na turbina, como vocês viram aí no desenho, ela gira essa turbina. Se ela gira essa turbina, ela está transformando a energia potencial na queda em energia cinética, porque está havendo movimento. Quando mexe a turbina, energia mecânica e essa turbina girando, vai ter lá um fio e um ímã girando. Quando você tem um fio girando perto de um ímã, ou o contrário, aparece a eletricidade, tá certo? Então, na hidroelétrica eu tenho energia potencial, a água lá em cima da barragem, ela cai, essa energia potencial se transforma em energia cinética, é a segunda energia. Essa energia cinética com velocidade, ela realiza um trabalho, uma energia mecânica na turbina. Então, energia potencial, energia cinética, energia mecânica, e eu obtenho a energia elétrica, ok? Vale salientar também que, como o vídeo a gente passou aí, mexendo um pouco com a parte do meio ambiente também, que hoje as questões são bem contextualizadas, principalmente de Enem, tá certo? Mas você lembre-se também que a hidroelétrica, ela não é uma energia tão limpa como se diz, tá? Ela polui sim, porque aquela água toda parada na barragem, aquela quantidade de água enorme, aquele mar, né, como se diz, no meio do sertão, aquelas histórias todas. Então, lá em Paulo Afonso, ali na Bahia, aquela quantidade de água, ela termina por decomposição de micro-organismos, de plantas, de outros vegetais, de tudo que existe lá, onde foi inundada aquela parte, termina emitindo ali o CH4, que é o gás metano, tá? E esse gás metano, o CH4, ele contribui com o aumento do efeito estufa, tá? Que é o aquecimento da Terra. A onda solar vem, bate na Terra, passa por todos os gases, mas quando ela volta, ela perde energia, e quando ela volta, ela está na mesma frequência de movimento da molécula do CH4, do metano, ele termina por ressonância absorvendo aquela energia. Se absorve aquela energia que era para voltar para o espaço, ela termina ficando na atmosfera e esquenta a Terra. Então, o aumento do efeito estufa é que prejudica. O efeito estufa em si, ele é bom, é necessário para a vida que
que existe o gás CO2, CH4, que são os gases principais aí pelo efeito estufa. É necessário esses gases, nós só temos a vida aqui nessa condição porque existem esses gases fazendo o efeito estufa. Então, o efeito estufa é bom. Agora, com o aumento do CO2 que sai dos carros no dia a dia, com esse CH4 da hidroelétrica que vai, né, da agropecuária também, os bois, né, os porcos, todos soltam, né, os gases, né, o CH4, os lixões, aquele lixo junto libera CH4, metano, termina dessa forma contribuindo para o aumento do efeito estufa. Aí o aumento do efeito estufa é que é prejudicial, porque está aumentando a temperatura da Terra. Muito se fala, quando se fala efeito estufa, nós estamos aí em cima do Enem, é sempre bom a gente falar isso, que o pessoal diz, o efeito estufa eu sei que vai derreter a geleira e vai avançar o mar. Não é só derreter a geleira, tá? Não é só derreter o gelo, os polos, tá? Lá que vocês sabem, no dia a dia. Isso, lógico que é um dos efeitos. Agora, vocês sabem que o efeito estufa, o aumento é ruim para o clima. A Terra foi, né, construída desse jeito, para ter esses polos, para ter o gelo lá no polo, para receber o sol, principalmente aí no Equador, para ver essas diferenças de temperatura. Isso é importantíssimo. Então não é só o derretimento, tá? Vai mudar todas as correntes oceânicas, os movimentos das frentes frias, porque essa temperatura num valor nos polos e de outra no Equador gera aí uma energia, não essa energia que a gente está falando de cinética potencial, mas gera uma energia em forma de calor. Calor é uma forma de energia, a energia realiza trabalho e por isso tudo está funcionando dessa forma. E lá também tem outro efeito, por exemplo, que é muito importante, que às vezes o aluno esquece, né, a consequência do aumento do efeito estufa, que aquela geleira, quando ela forma o gelo, né, no inverno, que aumenta a quantidade de gelo, na medida que ela aumenta a quantidade de gelo, aquela água do mar, ela expulsa o sal que ali está, então ela expulsa o sal diluído num certo líquido, né, o que chama salmoura, e ele expulsa. Então, na hora que está aumentando no inverno, que aumenta aquela camada de gelo, lá embaixo do mar está caindo uma cascata, tá? Tipo como uma cachoeira, até maior que as cachoeiras que a gente tem aí, tá? Então cai aquela cascata e aquela salmoura, aquele sal que sai da água do mar, ele leva muito oxigênio para dentro. E esse oxigênio movimenta essa matéria, e esse oxigênio vai para o nosso mar. E você sabe que no Oceano Atlântico, em outros pontos, existem vulcões lá embaixo, a 2.000, 2.500 metros, que estão lá em erupção. E ele pega esse oxigênio e com aquele material que sai do vulcão, aquela matéria, reage àquela alta temperatura e forma alimentos para os peixes, alimentos para a flora, né? Os fitoplânctons, tá certo? Que serve de alimentação e é uma quantidade enorme. Se você puder ver em uma imagem de satélite, o mar é ocupado por uma onda verde que ali serve de alimento. Então, quer dizer, os polos, se forem derretidos, se sumir, vai acabar toda essa parte da alimentação, né? Da cadeia alimentar. Então, o efeito estufa não é só esse derretimento, é bom você dar uma olhadinha a mais, lembrar que os gases também não é só o CO2, o CH4 também, né? O CH4 ele absorve mais ainda aquela energia, ele retém mais a energia, ele é até mais maléfico do que o CO2, só que o CO2 ele tem uma quantidade maior, mas se eu tivesse só a mesma quantidade de molécula, o CH4 prejudica mais ainda. Então lembre-se, o metano e o CO2 prejudicam o efeito estufa, tá certo? Mas vamos voltar para a nossa questãozinha aí de energia. A gente já estava começando a ler, interrompeu para passar esse videozinho. Avalia-se que 25% da energia fornecida pelos alimentos é destinada pelo nosso organismo para atividades físicas. Então, 25% para atividade física. A energia restante destina-se à manutenção das funções vitais, como a respiração, a circulação sanguínea, ou é dissipada na forma de calor através da pele. Uma barra de chocolate de 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo 470 quilocalorias. Aqui é a unidade de energia, quilocal. A unidade de energia no sistema internacional é joules, tá certo? É joules, tá? Mas usa muito essa unidade de calorias, ok? Aí ele pergunta, suponha que uma pessoa de massa 70 kg
quisesse consumir a parcela disponível da energia fornecida por essa barra para subir uma escadaria, sabendo que cada degrau dessa escadaria tem 25 centímetros de altura, admitindo-se G igual a 10 metros segundo ao quadrado, sendo uma caloria igual a 4,2 joule, né? Porque a gente tem que transformar essa unidade que ele deu em calorias, tá certo? E no dia a dia no sistema internacional é joules. Pode-se afirmar que o número de degraus que essa pessoa deveria subir é aproximadamente de, vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então ele disse que quando a gente consome energia, um alimento, né? Depois que ocorre a reação desse alimento, 25% da energia que esse alimento tinha é transformado para atividade física. Aí ele disse que uma pessoa de 70 quilos comeu 100 gramas de chocolate, que esse chocolate libera 470 quilocalorias no total, lá no chocolate diz, 470 quilocalorias. Aí ele quer saber quantos degraus essa pessoa pode subir. Então vamos lá para a equação, ó. Qual é a energia que eu vou achar? Olha aí na telinha. A energia vai ser, ó, 470 quilocal, o quilo é 1000, né? 470 quilocal, 470 quilo, né? Quilo é 1000, por isso que ficou 470 mil, vezes 0,25, porque ele disse do problema que apenas 25% do que a gente come, né, é utilizado para energia física. Então, eu calculei quanto essa barrinha de chocolate fornece de caloria. 117.500 calorias, ok? Vou apagar aqui, para a gente relembrar aqui, ó, rapidinho. Ele disse que uma barra de chocolate, está aqui, ó, uma barra de chocolate, 100 gramas, pode fornecer ao organismo 470 quilocalorias, mas apenas 25% dessa energia é absorvida. Então, eu peguei os 470 calorias e calculei os 25%. Foi o que eu fiz, ó. 470 quilocalorias, que é 470 mil, porque quilo é 1000, vezes 0,25, que é os 25%, que ele disse lá no problema. 25% é 0,25, se fosse 30% era 0,30. Aí calculei a quantidade de calorias do chocolate que realmente vai servir para atividade física, que é só os 25%, que se toda aquela energia do chocolate, do alimento, fosse para atividade física, eu ia usar 470 mil, como ele disse, 470 mil ou 470 quilocal, mas eu não posso usar toda essa energia, porque ele disse que só 25% vai para atividade física. Então, 25% de 470 quilocalorias dá 117 mil. Multipliquei por 4,2 para ir para joules, porque no sistema internacional é joules. E ele deu no problema que uma caloria, ó, está aqui, ó, uma caloria vale 4,2. Então, 11.000 vai ser 11.000 vezes 4,2. Eu multipliquei, ó, 117 mil vezes 4,2 e achei a energia em joules. Aí, o que é que eu sei? Deixa eu apagar aqui. O que é que eu sei? Que a energia potencial é mGh. Aí eu quero saber qual a altura que eu posso subir. Ora, se eu já tenho a energia, 493, se eu tenho a massa do homem, 70, se eu tenho um G10, eu encontro a altura. Então, fazendo esses cálculos, eu posso ter uma altura, subir uma altura de 705 metros. Como cada degrau tem 25 centímetros, eu dividi por 25 e achei a quantidade de degraus, ok? Ó, para cá, vestibulando. Então, a questão que ele disse, a barrinha de chocolate libera tanto energia, mas só 25% dessa energia eu posso subir escada. Qual a altura que eu posso atingir? Então, eu peguei a energia da barrinha, achei os 25% dela, tá certo? Quando achei essa energia, a energia que eu posso subir é mGh. Como eu tenho energia sem minha massa, calculei a altura. Beleza, vestibulando? Então, uma questãozinha bem interessante, ok? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco nós voltaremos
com mais questões sobre essa parte de energia cinética, energia potencial e essa conservação de energia. Vocês estão assistindo aqui os nossos aulões, os aulões do professor Luiz Carlos. Hoje aula comigo, o professor Luiz Carlos, está certo? Você tem aqui todas as disciplinas, vários professores, alguns dos melhores professores de Natal estão aqui com vocês, está certo? Eu sempre ajudo a vocês na parte de Física e Química, mas tem Hilton, Everton, Carlos André, Química de Lermando, né? Vários professores que nos ajudam aqui durante esses aulões. E você acessando o nosso blog, vai aparecer aí o nosso blog, ó, o blog do professor Luiz Carlos. Nós temos mais de 800 videoaulas para vocês, gratuita, tá certo? Você assiste no Lan House, em casa, onde quiser, é só acessar aí o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, tá aí, ó, .blogspot.com, e eu já queria agradecer mais de 1.250.000 acessos às nossas aulas, né? Isso nos motiva a estar aqui todas as noites com vocês, né? Mais próximo do vestibular vamos estar todas as noites, por enquanto está sendo sábado e domingo, né? Estamos aí desde agosto aí com vocês, vamos até o último dia do vestibular, sempre a partir das 20 horas, ok? Então, vou botar aí no meu Twitter também, você pode entrar em contato, ou no meu Facebook, professor Luiz Carlos Noronha, Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, vai lá no Face, tira uma dúvida, conversa com a gente, interage com a gente, e está aí o nosso Twitter aí, ok? Vamos a um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco voltaremos com a nossa aula de Física de hoje sobre a parte de energia.